Gente, eu vou contar um caso pra vocês. É o seguinte. Há muitos anos atrás, a gente sempre morou na roça, né? Na época eu era, rapazotinho, pequenininho, né? Muito novinho. E meu pai sempre morou em fazenda, né? E ele tirava leite, lidava com gado leiteiro, né? Chegou a mexer até com carro de boi. Não é à toa que o nome dele é João Carreiro. Isso, todo mundo conhecia ele por João Carreiro. Mas então, nós morávamos na fazenda do Sebastião Paulino. E meu pai, às vezes, saía de tardezinha, ia na casa do vizinho, e tinha um compadre dele que morava bem retirado da fazenda. E ele às vezes saía lá na casa desse compadre dele, ou de um outro vizinho, né? E ficava, vocês sabem, aí era o encontro, ficava lá batendo papo, contando casos. E beleza, aí ficava por ali, depois ele ia embora. E rapaz, e lá na fazenda tinha o gado leiteiro. E o Sebastião Paulino tinha lá uns boi reprodutor. E ele tinha um boi holandês, um boizão gordo, né? Roliço mesmo. Um boi muito manso, muito pacatinho demais. Aí, meu pai um dia de tarde saiu. E ele foi na casa desse compadre dele que morava mais retirado lá. Dava mais ou menos 1 quilômetro de casa, da fazenda lá onde ele morava, até na casa desse compadre dele. E esse compadre dele trabalhava lá também. Ele trabalhava com ele. A propriedade onde esse compadre dele morava era também do mesmo lado do Sebastião Paulino, mesmo proprietário. Aí meu pai, ele tirava o leite, sortava o gado pro pasto, né? E tinha, no fundo, tinha um aterrinho para atravessar. Não tinha outro caminho, tinha que passar no aterro. Tinha umas muitas de bambu. E né? Fazia, com a lua clara, dava uma sombra, umas coisas, né? Em cima do aterro. Aí meu pai ficou lá batendo papo com esse compadre dele, E, de repente, ele falou, gente, tem que ir embora, que amanhã tem que pular cedo tirar leite. E despediu desse compadre dele e foi embora. Aí, chegando lá na entrada, entrou, logo que descia, já dava nesse aterro. Aí meu pai lá vai descendo a lua muito clara, né? Já era volta lá de umas 10h30 da noite, ou para mais. Aí ele foi indo, rapaz, e meu pai, ele tinha perdido uma vista e ele enxergava de um olho só, né? Aí ele lá vai indo, rapaz, e deu que, chegando para entrar nesse aterro, ele aproximando, ele deu de que ele viu um vulto em cima bem no meio do aterro. Aquele trem grande, mas não dá para distinguir o que era, porque o boi deitou e ficou com um pouco, uma parte do corpo pegava a lua, outra parte ficou na sombra do bambu, e esse boi deitou e virou o pescoço, derrubou o pescoço para trás, como um gado costuma fazer, e ficou uma coisa esquisita. Só que meu pai esqueceu de que podia ser uma reis que estava lá, né? Uma vaca, um boi. E meu pai, rapaz, assombrou com aquilo, porque ficou uma imundícia meio atrapalhada em cima do aterro.
Aí meu pai bateu o olho, viu aquilo, parou e falou, ah, mas tem uma coisa em cima do ateu ali, que diacho é aquilo? Aí meu pai pensa uma coisa, pensa a outra, desviar, não tinha jeito, pra baixo era um brejo danado, pra cima tinha o assunto. Falou, ah, mas como é que eu vou fazer com isso aqui? Essa imundiça tá danada. Aí, rapaz, ele falou, ah, sabia de uma coisa? Eu vou caçar um pedaço de pau, e vou caçar uma pedra e vou tacar naquilo pra mim ver que finalidade vai dar isso. Aí ele ajeitando aqui, ajeitando ali, achou um pedaço de pau e pegou esse pedaço de pau e catou uma pedra. Só que antes dele jogar, rapaz, o boi resolveu virar o pescoço, né, para trás, para frente de novo. Quando o boi virou e fungou, né, aí ele olhou bem e falou, ah, mas é uma criação que tá ali, ué. Rapaz, meu pai ficou assombrado com a imundícia lá em cima do ateu, porque ficou feio demais o negócio tava feio demais, né, parecia uma assombração. Ele foi assombrado pelo boi holandês do homem lá. Ei, mas ele ficou um tempinho pensando, pelejando para decifrar o que era e não conseguia. Mas já que ele tinha pegado esse pau e a pedra, ele ia tacar, o boi ia mexer, né? Aí ele ia ver que era o boi também. Mas é bem isso aí. Meu pai foi assombrado pelo boi lá da fazenda. Ai, rapaz de Deus, vou te contar, viu? Mas é assim mesmo. Tem umas coisas que acontecem com a gente, né? É simplesinho, mas é acontecido, né? Isso que tá aí. Então tá bom, gente. Mais esse caso pra vocês, inscreve no canal aí, vai vindo passando aí pros companheiros, pras companheiras, pros amigos aí, né? Isso aí. Um abraço pra você que assiste meus vídeos. Mais um caos pra vocês aí, gente. Tá bom? Alô, compadre Antônio, comadre Lúcia e o pessoal lá. Aquele abraço pra vocês. Tá assistindo o vídeo aí? Então tá bom. Ó o cara da assombração aí, compadre. Cuidado aí, viu? É. Falou, gente. Vai tocando pra frente o vídeo aí, tá bom? Falou, até o próximo vídeo, gente. Tchau pra vocês.